Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um super bate-papo do Mentes Legais, um podcast que, como você sabe, busca reunir pessoas interessantes com trajetórias inspiradoras para que você possa conhecer um pouco mais sobre os lados pessoal e profissional de cada um deles. Em todos os ramos, a persistência é a chave do sucesso. E disso, o nosso convidado do episódio de hoje entende muito bem. Construtor e incorporador, com trajetória consolidada no mercado imobiliário, ele está à frente de uma empresa com mais de 20 anos de atuação, iniciada por seu pai, unindo tradição familiar, visão de futuro e postura diligente. Com um olhar atento às transformações do mercado, ele se especializou em desenvolver projetos que valorizam e geram receita, oferecendo soluções que combinam qualidade, funcionalidade e alta rentabilidade. Sua experiência o tornou referência em identificar oportunidades e transformá-las em empreendimentos sólidos. E acredita que o sucesso no setor vai muito além do concreto e das estruturas. Envolve entender pessoas, estilos de vida e o potencial de cada local para gerar valorização contínua. Nessa ampla visão, ele e seus parceiros comerciais lançam o primeiro empreendimento 100% Airbnb de Campos dos Goytacazes, combinando modernidade e investimento inteligente. No episódio de hoje, vamos conhecer mais sobre essa trajetória dinâmica, os bastidores dos projetos e a forma como pode ser visto o futuro do mercado imobiliário regional. Seja muito bem-vindo ao Mentes Legais, Wallace Melo Braga Júnior. Muito obrigado aí pela oportunidade. Isso aí só aumentou ainda mais a minha responsabilidade aqui hoje. Obrigado aí por hoje a gente ter essa oportunidade aqui de compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco do meu histórico como construtor e incorporador aqui na cidade de Campos. Obrigado a você por ter aceito o convite para a gente estar batendo esse papo. Como você sabe, né, que a gente chegou a conversar, um dos propósitos do Mentes Legais é a gente bater papo com pessoas que tenham trajetórias inspiradoras e de profissões diversas, né? E, nesse sentido, você, como a gente mencionou aqui na apresentação, né, a empresa, ela é uma empresa que começou com seu pai, ela já está há mais de 20 anos aí no mercado. Nesse tempo, nesse longo tempo de atuação, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua trajetória como empresário, né, no setor imobiliário, e como que eles moldaram e continuam moldando, né, a sua forma de pensar, a sua forma de investir e de proceder nesse ramo? O desafio, Matheus, sempre foi transformar a visão em confiança. A base da incorporação ela é a credibilidade, é o histórico. E, como vocês falaram, a empresa começou em 2004. Eu comecei muito novo, eu tinha 21 anos quando eu estive à frente, quando eu iniciei à frente da Melo Braga. Então, naquele momento ali, foi extremamente complexo, porque não existia o histórico, não existia... a credibilidade ainda não estava implantada ainda na Melo Braga. E assim, se a gente parar para pensar, realmente é difícil você depositar ali suas economias num rapaz de 21 anos que ainda não tinha o histórico, ainda não tinha construído nada. É porque você está lidando com os sonhos das pessoas, né? Exatamente. E no começo é complicado as pessoas, sem um know-how, sem uma estrutura por trás, conseguir receber a credibilidade do mercado para isso, né? Realmente foi muito difícil. Então, eu tenho assim, alguns pontos assim que eu me recordo que foram realmente marcantes para mim. Um deles foi esse ponto, foi essa questão do início da construtora, realmente foi difícil. E agora, falando assim de empreendimento de alta rentabilidade, né? O que você considera como construtor assim, o ponto mais decisivo, mais nevrálgico dessa empreitada? É a localização, a inovação, a parte arquitetônica, né, a viabilidade financeira? O que você acha mais decisivo para esse tipo de negócio? Leonardo, assim, sem dúvida que a localização ela é a base para o empreendimento de sucesso. Só que existem outras coisas também relacionadas também, como o projeto arquitetônico, como a administração que a gente vem implantando para esse tipo de empreendimento, a inovação, outras coisas estão conectadas e eu acredito que é um conjunto de coisas que vai tornar aquele negócio ali viável. É um conjunto de fatores que agrega valor ao negócio, né? Exatamente. E aí, com base nisso, esse conjunto de fatores, né, ele traz uma visão de mercado que
ela tem dois lados, né? Acredito eu. O lado do construtor, do incorporador e do consumidor, do cliente. O que você acha que é a principal ponta de conexão aí entre o que você está oferecendo para que a pessoa aceite embarcar no empreendimento? Nós temos ali, inicialmente, a venda para o investidor. É uma pessoa que acredita naquele projeto e que vai se tornar parceiro nosso para, ao final, colocar aquele imóvel para locação na hospedagem. Esse cliente hoje ele conseguiu entender que Campos precisava de um imóvel voltado para a locação de curta temporada. Isso daí a gente conseguiu entender isso daí e colocar no mercado, e o mercado absorveu. Uhum. Então, no caso aí, você está falando da questão especificamente do empreendimento do Apto Mais, né? Que é o que a gente está ouvindo falar por aí, né? Com um grande lançamento que a gente teve aí, uma grande repercussão, um empreendimento 100% voltado para o Airbnb. Inédito. Inédito, aqui na nossa região, inédito, né? Porque, assim, foi bom você chegar falando sobre esse empreendimento, porque quando nós, falando até pela nossa área, né, Léo, que atuamos também na questão condominial, a gente costuma ver que um grande problema nos condomínios, de um modo geral, é essa questão da locação por temporada, né, que é o Airbnb. Porque ao longo dos anos, né, a forma de se investir, a forma de residir, a forma de se hospedar, ela vai mudando conforme as transformações do mundo de um modo geral. Mas um ponto que a gente costuma ver muito comum, né, Léo, de confusões, é a questão da locação temporária nos condomínios. Não, isso aí até porque é uma novidade aqui na região, e a gente vê muita confusão porque não tem regulamento, não tem previsão na convenção, não tem previsão no regimento interno, e isso aí fica um negócio solto, sem regramento, e gera muita confusão. Então hoje, acho que com empreendimento específico nessa área, eu acho que com certeza as pessoas que adquirirem esse tipo de empreendimento não vão ter esse problema, né, de fazer locação por temporada. Mas aí, além da questão isso já é né, realmente a gente pega pelo nosso trabalho, isso é um grande avanço. Mas você, enquanto a pessoa que está proporcionando, uma das pessoas, né, junto com seus parceiros comerciais, a Melo Braga e a Conscan, que estão proporcionando para a região esse tipo de empreendimento, na sua visão pessoal e profissional, o que você considera como os principais diferenciais do projeto e o que você acha que isso pode deixar de legado para a região, considerando justamente esse ineditismo que o Léo mencionou? Vamos lá. Se a gente for falar em diferencial desse empreendimento, especificamente a gente falando do Apto Mais, foi um empreendimento que foi pensado e desenvolvido para essa finalidade. Então, essa questão que o Léo estava dizendo, de ter problema com condomínio e tal, tudo isso aí a gente já viu previamente e deixou preparado na incorporação do empreendimento para ele rodar com essa finalidade. Além disso, a gente tem ali algumas facilidades para quem vai investir no empreendimento, que é a administração profissional. E assim, eu vejo que isso daí vai deixar realmente um legado para Campos. Por ser o primeiro empreendimento voltado para essa finalidade, então, assim, realmente vai ser um divisor de águas. O que existia antes do Apto Mais e o que vai existir depois do Apto Mais. Perfeito. O que a gente vê, assim, na cidade, Campos hoje, assim, como qualquer outra, digamos assim, cidade de grande porte, né, a tendência hoje é a gente ter mais e mais condomínios, né? Não sei se você tem, né, junto com seus outros parceiros, a pretensão de expandir esse tipo de empreendimento para outras regiões aqui do Sudeste, né, as áreas aqui da região dos lagos, que tem muita, eu acho que para esse tipo específico de locação por temporada. Assim, hoje o nosso foco é realmente o Apto Mais. Mas é uma coisa que a gente tem já estudado, já tem olhado algumas cidades vizinhas, assim, que a gente vê que tem a mesma carência que hoje a gente tem em Campos. Tem potencial, né? Tem potencial para desenvolver um outro empreendimento semelhante ao Apto Mais. Perfeito. E nesse sentido, né, o Apto Mais, ele então já começa com um quê de inovação, de criatividade na sua constituição. Você acha, como construtor, que a inovação e a criatividade, elas podem, de fato,
gerar diferenciais competitivos no mercado, ou você acredita que fazer sempre o que já vem dando certo é o caminho, ou é uma mesclagem das duas coisas? O mercado muda, né? As pessoas mudam, a exigência muda. E o que a gente viu que é indispensável para o empreendimento de Airbnb, que ele seja inovador, que ele tenha os diferenciais arquitetônicos, tem que ser para essa finalidade. Não pode ser um imóvel adaptado que acaba acontecendo, tendo problema com o condomínio, acaba a planta não sendo ideal para aquela finalidade ali. Então, assim, pensar no empreendimento para essa finalidade é o diferencial. Foi exatamente o que a gente implantou nesse empreendimento. Perfeito. Eu queria voltar um pouquinho lá atrás, quando você iniciou, né, a carreira. O que te fez querer se juntar? Porque a Melo Braga, ela começou com seu pai, Sim. né? E mais pouco tempo depois você se juntou a ele. O que foi que te fez ter essa visão de quero seguir por esse caminho também? Foi uma inspiração, foi uma admiração, foi uma vontade de estar nesse tipo de empreendimento? O que fez o Wallace lá, com 21 anos, falar eu quero seguir também profissionalmente nesse caminho? Matheus, meu pai sempre construiu. Então, assim, eu fui criado dentro de obras, sempre acompanhando ali com meu pai, obras e tal. E foi realmente o instinto ali que me fez caminhar para essa direção. Com 21 anos, eu propus ao meu pai da gente fazer uma sociedade, da gente desenvolver a construtora. Ele já construía, mas era de forma amadora. Nós juntos profissionalizamos, constituímos a Melo Braga. Entendi. E você sempre quis estar no ramo da construção civil ou antes você se aventurou, tentou algum outro tipo de profissão? O meu primeiro negócio foi com 18 anos. Com 18 anos eu montei uma revenda de carro, que é uma outra paixão que eu tenho, é por automóvel, por motocicletas. Agora, você falando assim, de cresceu dentro de obra, dessa vivência toda desse ambiente, tem alguma situação inusitada que você já tenha passado nesse tempo todo que você lida com obra? Tem um caso bem interessante, que é de um imóvel que eu comprei de uma senhora. Onde a gente construiu o prédio, o Revi Luna, na Rua dos Goitacazes ali. É uma casa de esquina. E essa casa, quando eu comecei a negociar, eu só conversava com os corretores. Então eu não tive com a proprietária pessoalmente. Então aquela negociação ali levou alguns meses, a negociação foi avançando, fechamos o negócio previamente, desenvolvemos um estudo para aquele terreno. Mais à frente, quando realmente o negócio se concretizou, quando nós finalizamos o negócio, a gente marcou a escritura definitiva do imóvel. Então eu só conheci aquela senhora no dia da escritura. E sentamos ali, assinamos a escritura, trocamos poucas palavras ali naquele momento. No momento que a gente se levantou para sair, aquela senhora, ela fez uma prévia ali para mim, ali, ela me falou ali em poucos minutos, ela contou um resumo do que ela tinha vivido naquele imóvel que eu tinha acabado de comprar. E vou te falar uma coisa, já estava tudo programado já para nos próximos dias a gente demolir aquela casa ali. E eu vi que ali tinha uma história, que para mim ali era apenas um imóvel, para ela foram 48 anos que ela viveu naquele imóvel ali. Então, assim, aquela situação ali me Dá um impacto, né, de você destruir o imóvel que para outra pessoa tem uma carga emocional muito Para grande. ela tinha uma história, né? Para mim Era só um imóvel. concreto ali. Então, assim, naquele momento ali, eu senti que eu deveria fazer alguma coisa por ela. Então, assim, eu pedi para segurar, estava programado para os próximos dias a demolição. Eu pedi para segurar aquela demolição e fui pessoalmente ao local, ao imóvel. Chamei um amigo na época para fazer o marketing para a gente. Vamos ali comigo ali que eu estou precisando de uma ajuda. Aí cheguei lá, contei a história para ele. Eu falei, rapaz, eu preciso deixar alguma lembrança desse imóvel aqui para essa senhora. Então foi ali que ele me chamou a atenção. Ele falou, rapaz, você já percebeu que ela gosta muito de flores? Tinha muitas plantas, era um jardim bem bonito na casa. Eu falei, cara, faz sentido. Rapaz, o que você acha da gente entregar umas flores para ela? Inclusive, a gente achou um vaso no quintal da casa. Pegamos uma planta no jardim, aí eu contratei o jardineiro, foi lá, fez o jardim, restaurou o vaso, e eu fui pessoalmente levar esse vaso para ela na residência dela.
E foi assim, foi uma história bem bacana. A gente fez essa gravação, inclusive tem no esse vídeo eu entregando para ela o vaso. Uhum. Hoje ele está no YouTube. Se a gente digitar lá Revir Luna, Campos do Goitacazes, vai aparecer o vídeo eu entregando esse vaso para essa senhora. Então, assim, foi uma coisa que para mim, naquele momento ali, fez muito sentido Claro. eu deixar aquela lembrança para ela do imóvel. Não, faz todo sentido. Não, todo. É porque volta naquilo que a gente estava conversando, né? A questão as pessoas, quando elas investem em imóveis, de um modo geral, você está investindo num projeto de vida. Seja porque você vai utilizar, seja, né, quem investe no imóvel residencial, seja quem vai investir propriamente, é um projeto de vida. E como todo projeto de vida, é carregado das emoções das mais diversas, né? Que podem ser vistas. Você, obviamente, acredita que é um lugar comum de perguntar isso, mas imóvel continua sendo o melhor tipo de investimento? Eu considero o melhor negócio. Um negócio seguro, né? É o investimento mais seguro. Não existe ninguém que tenha vários investimentos, nenhum milionário que tenha vários investimentos, que não faça também o investimento em imóveis. Agora, tem algum sonho profissional que você ainda queira realizar ou já está profissionalmente satisfeito? Olha, com relação a sonhos, assim, se eu for falar de sonhos pessoais, eu acho que eu já realizei todos os meus sonhos, né? Foi casar, ter 2 filhos, um cachorro. Então, pessoalmente, eu sou realizado. Profissionalmente, eu ainda quero desenvolver ainda bastante coisa. Ainda tem algumas coisas que eu venho trabalhando para desenvolver outros empreendimentos, outros prédios, outros. Temos também uma linha também que a gente vem seguindo também de mall também. Então, ainda tem alguns sonhos. Isso é interessante. É isso aí. Não, seguir a tendência, né, do mercado. Como você falou, Campos é uma cidade de grande porte, né? Parece que a gente que é daqui não está, né, nesse meio. É a maior cidade do interior. Sim. Né? Só perde para a capital em termos de população. E territorialmente é a maior. Mas parece que a gente, quando a gente para pensar Campos há 20 anos atrás, né, Campos como ela é hoje em dia, aí a gente consegue talvez mensurar, né, a dimensão das transformações que vieram ocorrendo na cidade e que ainda vão continuar ocorrendo. E aí, nesse sentido, dos empreendimentos que você realizou, tem algum que te dá mais orgulho, que você fala, esse foi o tipo orgulho de fazer? Matheus, acho que eu me orgulho de todos. Todos foram desafiadores. Mas o Ato Mais, especificamente, ele tem um diferencial de todos. Ele tem algumas particularidades, né? Foi um empreendimento, como você vinha falando, eu não desenvolvi sozinho. Esse empreendimento ele é uma parceria da Melo Braga com a Conscan. Então, a Melo Braga hoje tem 21 anos no mercado. A Conscan, 36. Porém, era um imóvel muito específico, era um empreendimento muito específico. Nós vimos do residencial tradicional. Para migrar para o empreendimento voltado para a rentabilidade, nós tivemos que estudar mais, nós tivemos que fazer mais pesquisas. Nós levamos aí 1 ano e 10 meses desenvolvendo esse produto. Então, foi um produto que foi feito por mim, pelo Gilberto, pelo Paulo. Então, foram 6 mãos desenvolvendo esse produto. Foi necessário aí quase 2 anos de desenvolvimento para poder tirar ele do papel e colocar ele no mercado. Perfeito. Wallace, você falou uma questão aí que sempre desperta curiosidade quando a gente está entrevistando alguém. Você falou que pessoalmente você está realizado. Tem alguma viagem inesquecível que você tenha feito? Uma viagem, eu fiz uma viagem bem... mexeu ali muito com os meus sentimentos ali, com a viagem de 2023. Foi logo que a gente terminou um prédio, eu estava mais folgado assim, de tempo, eu falei assim, agora é o momento. Se eu não viajar agora, depois fica mais difícil. Eu fiz uma viagem para o Chile, para esquiar, ali em Santiago. Então, assim, aquilo ali me marcou muito, porque eu gosto de esquiar, já tinha feito outras viagens para essa finalidade, mas essa viagem especificamente, eu viajei com a minha esposa, Patrícia e meus 2 filhos. Aí é diferente, né? Aí foi totalmente diferente. A programação era outra. Ali, a programação ali era ensinar meus filhos a esquiar. O menino ainda tinha 2 anos, ainda não iniciou, mas o menino com 7 anos fez uma aula ali de 40 minutos ali e estava esquiando melhor que eu. E gera memórias, né? Que é o mais importante que a gente pode deixar. E como é que começou a sua paixão por carros? Você falou que também é um apaixonado por carros. Minha paixão por carro ela vem desde moleque, de apreciar
carros, motos. Isso daí foi desde de novinho mesmo. Meu pai é uma pessoa que gosta de carro, então, assim, foi Mas você faz carro no sentido lato ou tipo carro antigo? gosto de tudo. Ah. Sendo carro, eu gosto de tudo. Desde o esportivo até o carro mais É um carro antigo. antigo. Mas tem que colecionar um Fusca, velho, não tem não? Hoje eu não tenho espaço para guardar. Ninguém sabe. E eu tinha vontade de ter alguns carros antigos também, inclusive. Mas tinha vontade, mas paciência e dinheiro aqui. Wallace, tem algum momento histórico que você gostaria de ter presenciado? Alguma coisa que você queria ter vivido? Ou para estar ali, ou para falar assim, não, vou ali ver se foi isso mesmo e vou voltar depois. Matheus, assim, se for relacionado assim, à construção civil, a Ponte Rio-Niterói, ela me desperta muita curiosidade, né? Toda vez que eu passo ali, eu fico olhando aquilo ali e falo, assim, cara, Como é que fizeram isso? tanto que foi complexo para executar aquilo ali. Hoje seria muito difícil para executar aquela ponte. E eu já tive, olhando sobre o histórico, aquilo ali foi construído na década de 70, no final de 60, no início de 70. Então, se hoje seria difícil, imagina há 50 e pouco. Não tinha o nível de tecnologia que tem hoje. Não tinha as informações que a gente tem hoje, não tinha a parte de segurança que a gente tem hoje. Foi assim, eu já li algumas curiosidades assim de mortes dos operários, a quantidade de operários, são números absurdos, sim, cerca de 11 mil operários para executar aquela obra ali na década de 70. Aquilo é uma obra faraônica. Especialmente se a gente for mensurar a época. A época e outra, com a Baía de Guanabara embaixo. Então, dificulta mais ainda. Não, sem dúvida. Extremamente interessante aquela obra ali. Aquilo ali é um marco da engenharia mesmo. Não, e é um ponto, eu achei bem legal você trazer esse momento, porque realmente a gente que é acostumado a ir para o Rio, passa ali sempre, né? E não não mensura exatamente isso. Só sabe que tá passando na ponte, mas... Exato, especialmente quando a gente está dirigindo. Quando a gente não está dirigindo, ainda até para pensar e fala assim, rapaz, aquelas conversas, né, que a gente tem, como é que pode, né? Tipo aquela da porta, mas como é que faz isso aqui? Wallace, tem um livro que você acha que todo mundo deveria ler? Tem um livro assim, que eu acho extremamente interessante. O livro Os Segredos da Mente Milionária. Esse foi o único livro que eu li mais de uma vez. Esse livro eu li 2 vezes. Esse livro eu já dei de presente para amigos, já dei de presente para familiares. E assim, é um livro que fala sobre como a gente se relaciona com dinheiro. Então, assim, mudou realmente a minha forma de olhar, de enxergar essa parte financeira depois que eu li esse livro. Eu achei tão interessante que eu li novamente. Não, tu abre um horizonte, né, quando a gente... Sim. E que trata de um tema importante, que é a questão da educação financeira, né? Que muitas vezes, foi bom você mencionar esse livro, a gente conversa com pessoas, né, Léo, no escritório e tal, que a gente percebe que muitos dos problemas, até jurídicos, que elas acabam desenvolvendo, que a gente, né, acaba tendo que conversar, elas poderiam ter tido outro tipo de ter evitado... Exatamente, outro tipo de procedimento, outro tipo de destino, se tivesse tido um maior conhecimento financeiro, né, uma maior educação financeira. A gente costuma falar, você trabalhe para que o dinheiro seja seu servo, nunca seu senhor. Entretanto, a pessoa tem que saber lidar com isso, né, no mundo. E tem muita gente que não sabe. É importante. Eu, aliás, sou um defensor que isso deveria ser ensinado nas escolas. Inteligência emocional e educação financeira. E a Constituição da República também. Também deveria. Também. Esse livro ele mostra que muita coisa, a forma que a gente conduz o dinheiro ali, muita coisa está no subconsciente. Muita coisa que a gente aprendeu quando criança, que a gente vai levar ali, que a gente vai carregar para a vida inteira. E quando a gente lê esse livro, especificamente, quando eu li, eu identifiquei algumas coisas que eu tinha e que precisavam realmente ser alterada. Mas foi aquele livro ali que realmente me mostrou que aquilo ali estava no meu subconsciente, que eu poderia alterar aquela forma de olhar o dinheiro. Não, é importante, ainda mais, né, trabalhando com investimentos. Você tem que ter um controle maior do que qualquer pessoa que não está lidando com dinheiro e investimento o tempo inteiro. Né? Sim. Wallace, e o que o Wallace de hoje diria para o Wallace de 15 anos de idade? Essa é uma resposta difícil. O que o Wallace de hoje diria para o Wallace de 15 anos?
Falei, não, me ajuda aí. O que que Léo diria pro Eu Léo? acho que o que você falou aí no começo faz sentido para essa pergunta. Você começou lá com 21, né? Então, se eu tivesse pensando quando eu tinha 15 anos, o que eu falaria para mim era: não para não, continua, né? Porque você vai chegar num nível que agora você não vai entender, mas lá na frente, né, a vida vai te mostrar que de repente, ou com certeza, você não deveria ter parado. Então eu acho Dia e os paciência que também. paciência A gente, quando a gente é jovem, né, a gente tem uma ansiedade. de resolver tudo. Tem gente que não perde, né? Depois, mesmo não sendo mais jovem. Mas uma ansiedade de resolver tudo que quando a gente está em um outro momento da vida, parece que tudo começa a fazer sentido, né? E muita coisa que a gente vive quando a gente tem 20, 25, a gente não consegue ter noção da realidade É assim. que está passando aquilo ali, que você só vai entender depois de um tempo. Exatamente. Então, eu acho que a fase, cada coisa no seu tempo. Com certeza. Eu acho que eu diria pro Wallace, de 15 anos, acho que eu diria para ele ter calma, para ele não perder a fé, Isso. para ele se posicionar da forma que ele aprendeu com os pais ali, a honrar os princípios e para manter o foco. Todas as dificuldades que ele vai enfrentar durante a vida vai formar o homem que ele vai ser aos 40 anos, 40 e poucos anos. E dificuldades, né, são situações das quais nenhum de nós escapa, né? A forma como a gente lida com elas é o que vai fazer o diferencial dos resultados das situações que a gente enfrenta. Mas são exatamente essas dificuldades, Matheus, que formam a gente, Exato. que deixam a gente cada vez mais E forte. tem dificuldade que a gente controla e tem dificuldade que a gente não controla. Acho que a gente tem que focar naquilo que a gente controla. O que não controla, infelizmente... Mas você já viu alguém se fortalecer, aprender no amor? Em geral, a gente, infelizmente, acaba aprendendo na dor. No amor é bonzinho, na dor é que... Exatamente. Claro que ninguém quer passar lá, mas ao mesmo tempo é assim que a gente se fortalece. Wallace, e falando ainda mais uma vez sobre o Apto Mais especificamente, se você pudesse definir em uma palavra esse projeto, qual seria? Inovador. Eu acho que essa é a palavra que define o Apto Mais. É característico mesmo, porque como a gente falou, é um inédito. É inédito. Então é que a inovação é a característica principal. E vai ao encontro, né, da resolução de muitos problemas que a gente vê em outros empreendimentos residenciais padrão, digamos assim, né, que é especialmente aqui em Campos a gente vai ter, né, esse ineditismo, mas se a gente for pensar em outros mercados, né, de problemas que já costumam ser ocorridos e que essa questão de condomínio, de vizinhança, e que aí a gente não vai ter mais, né, essa situação no Apto Mais. Exatamente. É uma boa forma da pessoa pensar no seu futuro dali por diante. Sim. Né? É um investimento inovador e eu acho que é um investimento muito sólido. Sim, né? sim. Para quem tem pretensão de fazer um investimento em algo sólido e inovador, o Apto Mais é com certeza um grande título, digamos assim. É isso aí. Wallace, a gente quer te agradecer imensamente essa participação aqui no Mentes Legais. Foi ótimo a gente estar batendo esse papo sobre empreendimento, sobre inovações, sobre a sua trajetória, né, no ramo da construção civil, que é um ramo que influencia de forma tão direta ou por vezes indireta a vida das pessoas, né? Que a construção civil ela é materialização de projetos. E aí isso, sem sombra de dúvida, influencia a vida de muita gente. Matheus, eu mais uma vez agradeço a oportunidade de participar desse podcast, que para mim a nomenclatura dele faz todo sentido e eu me sinto muito prestigiado em poder participar desse. Então, a gente que agradece e deseja muito sucesso, né, para os seus projetos futuros e para a sua vida pessoal também. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha. Fique de olho no nosso canal, nas próximas Mentes Legais, nas próximas conversas que vem por aí. Se inscreva no nosso canal, nos acompanhe no YouTube, no Spotify e fique de olho para acompanhar. Vem muita coisa boa por aí ainda. Forte abraço, fique com Deus.